É o oposto. Eu sou membro da CGTP, sou membro da Comissão da Igualdade, sou mãe de 2 jovens, sou esposa também de um colega vosso e tenho à minha responsabilidade uma coordenação, que é a coordenação do Sindicato do Comércio, Escritórios e Serviços do Porto, Vila Real e Bragança, ou seja, é um emanar aqui de trabalho, de responsabilidade. Não é fácil conseguir chegar a ter esta responsabilidade toda, porque eu não considero galão nenhum, considero um acréscimo de tarefas e de responsabilidades, mas no meu setor e mesmo até na CGTP, e pegando ali um pouco no término do outro painel, não é verdade que a sindicalização está a baixar. Os dados vão sair no próximo Conselho Nacional. Em 2016, dos 104 sindicatos que estão afetos à CGTP, temos resultados de 71. Sindicalizaram-se 26.110 trabalhadores, dos quais 15.325 são mulheres, homens 9.067. Em 2017, estes são dados em primeira mão, porque ainda não estão fechados, mas até ao momento sindicalizaram-se 27.075. Não houve aqui uma baixa, pelo contrário. As mulheres sindicalizaram-se 15.986, 10.000 homens, ou seja, não é verdade o que se ouve ou o que se comenta. Isto são dados reais, não há descredibilização por parte dos sindicatos. Temos é que saber quais são os sindicatos que nós consideramos. Há sindicatos que estão na defesa e em prol e lutam pelos direitos dos trabalhadores, e há os outros que a gente sabe o que são, que vão para as mesas negociais, assinam perda de direitos, que foram conquistados com muita luta e até alguns com mortes, e não é verdade que eu tinha que dizer isto, e peço desculpa, mas não é verdade e não posso estar de acordo com o término do outro painel, e tinha que dar aqui também o meu contributo para desmistificar esta situação. No meu setor, como eu estava a dizer, o meu setor é o setor do comércio. A presidente do sindicato é uma mulher, as coordenadoras das 19 regiões maioritariamente são mulheres, das 19 regiões só 3 é que são homens, ou seja, o setor é o oposto àquilo que nós temos aqui desta realidade. A maioria são delegadas sindicais, a Direção Regional do Porto, que tem 21 elementos, 17 são mulheres, ou seja, é completamente... Agora, por exemplo, uma das dificuldades que nós sentimos, e aí aqui até um bocado, e há bocado estava a comentar com o Paulo, que é, nós vamos a um plenário, marcamos o plenário, falamos com os trabalhadores, e quando olhamos, a maioria são mulheres que estão ali, são as primeiras a denunciarem o problema, a transmitirem-nos as preocupações. Às vezes até comentam, então, de brincadeira, mas aqui não há homens, aqui há tão poucos, estão tão caladinhos, não dizem nada, não sentem, porque eles também sentem os mesmos problemas. Embora as mulheres, no que toca, por exemplo, à discriminação salarial, o setor é terrível, os salários das mulheres são mais baixos do que os dos homens. Por exemplo, um exemplo berrante que neste momento está resolvido por causa da nossa denúncia, e daí eu há bocado estar a dizer que era importante a denúncia, é o El Corte Inglês. O El Corte Inglês, quando começou a contratar os trabalhadores, pagava mais 100 euros aos homens do que às mulheres, para o mesmo cargo, para a mesma categoria profissional, para o mesmo horário de trabalho, e os homens recebiam mais 100 euros do que as mulheres. Só com a denúncia pública que a gente fez, as ações à porta, é que neste momento conseguimos inverter, e tanto pagam ao homem como à mulher a nível da mesma categoria profissional e da mesma carga horária. Ou seja, continua a haver muitas discriminações. É a discriminação, por exemplo, a precariedade, a nível dos dados da precariedade, além dos jovens, maioritariamente são mulheres que têm contratos precários.
A nível da discriminação, quando uma mulher, e é verdade porque o setor também maioritariamente são mulheres, quando uma mulher pede a flexibilidade do horário, e aqui também era importante saber, quando uma mulher pede a flexibilidade do horário, se é dada à trabalhadora ou não, ou se é necessário recorrer à CIT, não é? Porque é uma das situações que nós tínhamos muito, um exemplo, que nada melhor do que exemplos, o Jumbo, o Grupo Oxá. Inicialmente, quando as mulheres, as mães, começaram a pedir a flexibilidade para poder acompanhar os filhos, a levar à escola, a ir buscar, o Jumbo sistematicamente pressionava a mulher, assediava a mulher para que tudo fazia para que a mulher acabasse por dizer: é melhor eu nem pedir a flexibilidade e vou pedir à minha mãe, à minha irmã, que fique com o miúdo, porque eu já não estou para aguentar mais esta pressão. E depois tinha que se recorrer à CIT. Nós, com a denúncia, neste momento, conseguimos que a mãe pede ao abrigo da lei a flexibilidade do horário, tem que ter lá todos os trâmites legais, uma plataforma móvel, tudo o necessário com provas concretas de que o marido faz horários também diversificados e até desregularizados, porque infelizmente é a lei da selva a nível dos horários de trabalho no setor, mas o Jumbo neste momento já raramente recorre à CIT, porque sabe que não vai ter hipótese nenhuma e depois a CIT acaba por perder o processo, ou seja, continuamos a ter muitos problemas, mas com a persistência e cada vez mais influenciamos esta coisa está-me a cair, peço desculpa. Cada vez mais nós, enquanto delegadas, enquanto dirigentes sindicais, influenciamos as mães, e os pais também, para que exerçam o seu direito. Se tem direito, tem que exercê-lo. Claro que depois vem uma outra empresa a dizer: mas eu não posso prescindir dessa trabalhadora porque ela está num certo local de trabalho. Não posso. Não, não há imprescindíveis. Não há a vontade por parte de muitas das empresas para concretizar um direito que é da mãe trabalhadora. É assim, é uma luta, é verdade, é uma luta, mas é uma luta sistemática. Todos os dias há problemas, há mães que muitas vezes já desesperadas, que não sabem, porque depois temos o outro lado. Há empresas que tentam a todo custo não dar o horário e depois as mães são acusadas de deixar os seus filhos sozinhos em casa. Ou seja, isto é uma contradição. As empresas dizem: sim senhor, algumas até têm responsabilidade social, como é o caso do Jumbo. Eu estou à vontade porque eu sou funcionária do Jumbo há 27 anos, por isso também estou à vontade e conheço bem a realidade da empresa onde trabalho. Tenho a responsabilidade social com tudo o que acarreta, mas depois na realidade tenta sempre a todo custo não dar os direitos que as trabalhadoras têm, nomeadamente na questão da maternidade e paternidade, que é aí onde eles tentam sempre fugir. Ou seja, se nós não persistirmos, não denunciarmos, porque é a imagem, também nós aqui temos uma instituição que não tem nada a ver com as empresas que eu acompanho, mas se nós não denunciarmos publicamente, e o último ano foi dos últimos 7 anos, onde houve mais denúncias do setor da grande distribuição, dos super e dos hipermercados, precisamente porque nós sabemos e temos já, os dados estão aí, que com a denúncia pública, com a denúncia através da comunicação social e mesmo até aos clientes, porque é a imagem que mais lhes dói, eles ficam completamente loucos, conseguimos fazer valer os direitos dos trabalhadores e conseguimos que continua a haver muita precariedade, continua a haver muitos direitos que não são cumpridos, mas pelo menos conseguimos que, denunciando uma situação, ela não volta a acontecer, pelo menos naquele local de trabalho. Não queria alongar. Não, muito bem. Eu não sei se a Sandra Benfica quer acrescentar algum dado a esta avaliação mais no âmbito, neste setor mais específico, mas é curioso também ver que, relativamente ao envolvimento sindical, estamos em situações opostas, não é? Há aqui uma adesão e um envolvimento, até com uma participação bastante efetiva. Nós gostaríamos de ter essa capacidade ou ter esse tal envolvimento, não temos, se calhar temos que construir outros encontros como estes, ou então ter outras dinâmicas para que então
essa participação da mulher fosse mais efetiva cá. Mas como é que vê esta diferença tão grande, por exemplo, entre um setor que tenha uma participação massiva das mulheres nestas questões e nós, na área da segurança, não Porque também é um setor que fundamentalmente trabalha com mulheres. Não é? E, portanto, se nós conseguíssemos fazer a limpeza e perceber percentualmente, se calhar não se está tão longe, não é? Porque continua a ser, a polícia continua a ser ainda um espaço não é? Se formos para o setor automóvel, não encontramos isto, por exemplo. Quer dizer, poucas mulheres. O problema da participação das mulheres, na nossa ótica, tem... nós consideramos que as mulheres compreendem a importância da participação. Compreendem, portanto, sentem falta dela e sabem que pode ser determinante para coisas que até nem têm quase direto, aparentemente não tem nada a ver com os seus direitos. O movimento fez 50 anos, está a fazer 50 anos este ano. E foi muito interessante fazer um bocadinho da história e recuperar, para quem é mais novo, eu estou no movimento há 12 anos, qualquer coisa assim à volta disto, e portanto não conhecia muitas das ir procurar, não é? E foi muito interessante verificar que, às vezes, lutas que não têm necessariamente a ver com os direitos das mulheres, como é que as mulheres se organizaram para coisas como, logo a seguir ao 25 de Abril, para que fossem criados os tanques para poderem lavar nas suas aldeias, nas suas vilas, para que fosse criada a creche, para que chegasse a água, para que chegasse o saneamento básico, para que o país se desenvolvesse. As mulheres estiveram nesta luta. Vai-se uma manifestação e é isto, é impressionante ver o número de mulheres que vão à frente e que se vão manifestar. Mesmo nestas questões mais do meu trabalho direto, há uma participação muito grande de mulheres. Não falo só apenas por sermos uma organização de mulheres, mas há nos fóruns que se criam no sentido de se discutir os problemas da violência, os problemas dos direitos, os problemas da água, os problemas de não sei o quê, há sempre uma participação de facto de mulheres. Qual é o problema base daqui? Nós sentimos, a partir de 2011, no período da Troika, uma diminuição significativa da participação das mulheres. E até de mulheres de uma camada que aparentemente não nos parecia assim muito normal, porque já não têm filhos, porque já não têm filhos, já não precisam de cuidar dos filhos, mas mulheres já reformadas, algumas de alguns setores com belíssimas reformas, e de repente aquelas mulheres deixam de poder participar nas iniciativas, nas ações, nas formações. O que é que aconteceu aqui? O que é que aconteceu? Elas de repente perceberam que não, elas deixaram de ter condições para o fazer. As mulheres deixaram de ter... Os aumentos das rendas de casa tiveram um impacto avassalador na vida das mulheres, que vivem mais tempo que os homens, e desde cedo vamos com uma lei para resolver este problema. Isso é discriminação. Também é discriminação. As mulheres viram entrar para dentro de casa novamente o filho que já tinha saído com a nora com 3 netos, mais o cachorro e mais o periquito, que entretanto acumularam, porque deixaram de poder os filhos pagar as suas rendas de casa e voltaram. Os filhos deixaram de poder ter o balé que se falava há bocadinho, e a explicação e a natação do menino e tal, e portanto a avó substituiu o cuidado dessas crianças, o ir levar à escola, o trazer, portanto, numa idade em que aparentemente nós, homens e mulheres, temos direito à nossa reforma, já trabalhamos, podemos usufruir do nosso gozo, do nosso lazer, a crise com o que se levou de cortes, o que se aumentou, o aumento do custo de vida, a desgraça daqueles que nos são próximos, com a perda do emprego, por aí fora, alterou significativamente as capacidades e a possibilidade de participação das mulheres. Mas há um fator que eu penso que ainda é mais determinante, e é uma leitura que faço pessoal. As mulheres fazem muita coisa em termos de participação, mas fazem o estímulo que existe à participação das mulheres, se nós tivermos em atenção, vai sempre para um setor de informalidade, não remunerado e, sobretudo, não reivindicativo. Digamos que os apelos que é ao voluntariado, à missão,
à substituição no fundamental de coisas que são funções sociais do Estado e que poderiam absorver trabalhadores, são substituídos por este. Logo uma coisa que me irrita bestialmente, que é, deixou-se de ter funcionários nos hospitais e tem-se umas voluntárias que estão, a mesma coisa com os mais idosos, a mesma coisa, acabou-se com os cuidados paliativos numa série de sítios, mas tem-se umas senhoras que generosamente, em espírito de missão, vão fazer esse trabalho e toda a gente acha que isto é absolutamente meritório. Contrariamente a este processo, diminuiu-se, com uma campanha muito agressiva, a participação das mulheres na área sindical. Os sindicatos são maus, nas associações profissionais porque são más, tudo aquilo que é absolutamente reivindicativo, houve um estímulo muito grande, que continua, de desvalorização dessa participação. E digamos que esta é muito mais estrutural e que nos deve interrogar. Porque, de facto, há quem não esteja nada, absolutamente nada interessado em que as pessoas encontrem o espaço para que, de uma forma organizada, possam reivindicar aquilo que são os seus direitos e denunciar uma série de situações. Isto pode parecer um bocadinho a teoria da conspiração, mas eu não creio que o seja. E não o creio que o seja porque há quem escreva até sobre isto. Há quem escreva. Não é? E que vá explicando como é que, do ponto de vista das campanhas, se pode destruir uma classe profissional de um momento para o outro, como o que aconteceu com os professores, como aconteceu com os médicos, como também se tentou com os polícias. Em que se coloca uma sociedade já por si tão desigual como a nossa. Não se esqueçam que nós temos os ricos cada vez estão mais ricos e os pobres cada vez estão mais pobres. Nós temos esta discriminação e esta desigualdade de fundo que é estrutural e que é económica, socioeconómica do nosso país. E se percebe que só há um elemento que pode travar isto. E é sempre a capacidade de nos organizarmos e juntos podermos reivindicar algo. Para terminar, só um exemplo muito concreto sobre isto, que também pode aparentemente não ter nada a ver com este exemplo que vos dei da participação. Mas a minha área de trabalho no MDM é sobretudo as questões do tráfico de mulheres e crianças e as questões da prostituição. Aliás, a Olga, coitada, também está ali, a nossa sofredora aqui no Porto. E saiu em janeiro um documento internacional produzido por uma organização internacional dita de defesa dos trabalhadores, dos direitos dos trabalhadores do sexo. Eu ponho sempre aspas, porque acho que a prostituição não é trabalho, é violência. E que esta estrutura é paga por dinheiros que valha-me a Deus, como dizia a outra, não é? De onde é que vem? Do mais sujo que se possa imaginar. E esse documento dizia o seguinte: a única coisa que tem travado eficazmente a legalização do proxenetismo no mundo são as organizações de mulheres, que ainda acham que as mulheres não têm que estar ao serviço dos homens para serem penetradas 20 vezes ao dia por fulanos que não conhecem de lado nenhum para poderem sobreviver. Então o investimento, claro, foi: vamos criar linhas de financiamento dirigidos a dois setores. O setor das organizações de mulheres, para que as chamem a integrar esta defesa, aquela visão, e os setores sindicais. Portanto, e isto é como um puzzle, não é? Quando se começa a juntar as peças todas, vai-se percebendo que, efetivamente, para travar muitos dos anseios que existem de cada vez maior, voltamos ao 8 de março, subexploração do trabalho, criando mais valia, mais riqueza para aqueles que continuam a criar e a acumular mais riqueza, deixando aqueles que efetivamente produzem essa riqueza cada vez mais pobres, dependentes, excluídos. É preciso que estas estruturas, que são estruturas
de luta organizada, de reivindicação organizada, de denúncia organizada, sejam destruídas, sejam, no fundo, domesticadas, adormecidas e que naturalmente façam o papel da colaboração com o sistema. E o resultado deste processo em Portugal, num espaço de pouquíssimos meses, duas estruturas de direitos, de defesa da igualdade, digamos assim, não é? Duas estruturas que eram estruturas interessantes, que defendiam esta visão não ao tráfico, não à prostituição, na perspectiva do negócio, não na condenação das pessoas que o têm que fazer, sejam homens, sejam mulheres, para sobreviver, alteraram radicalmente a sua política e hoje estão exatamente no campo contrário. E nós sabemos exatamente porquê e sabemos onde é que veio o financiamento. Portanto, era um bocadinho o problema da participação, mais uma vez, não pode ser olhado como as mulheres não querem saber, os homens não querem saber. Portanto, há condições objetivas e algumas que são aparentemente subjetivas, mas que fazem diminuir essa participação. E a diminuição dessa participação será sempre uma menor capacidade que nós temos e um instrumento para fazermos frente a muitas maldades que andam por aí e que ainda nos querem fazer e aprofundar. Era partilhar um pouco convosco esta reflexão, sendo um bocadinho individual, na medida em que, de vez em quando, a gente começa a pensar em algumas coisas e a somar estas continhas todas, não é? Que nós temos a obrigação de ir um bocadinho mais longe e procurar ver um bocadinho mais longe do que aquilo que nos é apresentado assim pela rama. Muito bem. Eu acho que nós, no caso da polícia, no caso das polícias mulheres, muitas das vezes acorremos a essas situações das violências várias contra as mulheres e profundas e que muitas das vezes essas violências podem ser de alguma forma mais ou menos subtis e não percebermos numa primeira análise em várias ocorrências que a gente possa ter, mas que realmente essa violência está lá e nós, enquanto elementos policiais e as mulheres, também deparam-se com essa realidade e tendo em conta que como órgão de polícia criminal relatamos essas situações e seremos sempre uma força que irá colaborar devido à nossa responsabilidade para que isso se combata. Agora, a questão é que são essas partes mais dissimuladas que está a falar agora que não se quer tanto demonstrar o que é que existe, porque entrando na questão mais específica que defende, o tráfico de seres humanos, quer dizer, há uma simples agressão de uma pessoa, que aquilo pode ser um tráfico de seres humanos encapotado, mas fica-se só por uma simples agressão. E eu acho que nós, neste caso, e a sensibilidade tanto da própria polícia em geral, mas das próprias mulheres, e mesmo em termos de formação já começamos a ter e deveríamos ter cada vez mais para perceber melhor o que é que está por trás dessas violências, e se não é só uma única violência ou se é muito mais do que isso. Eu acho que estamos a trilhar esse caminho, mas aqui entrando, estamos nós a falar agora de uma parte mais operacional. Nós em Portugal estamos, ao nível da intervenção das polícias, do melhor, não é da Europa, é do mundo. E às vezes nós valorizamos-nos muito pouco, apesar de acharmos que é preciso mais. É sempre preciso mais, porque os fenómenos também se vão alterando, não é? E vão-se adaptando, e a polícia sabe disto melhor do que ninguém, não é? Quais são as táticas, a gente anda sempre a correr atrás do prejuízo, porque naturalmente vai mudando muito, a rede muda de rota, muda de pessoas, não é? Dos meios que não têm nada a ver com